Boa noite, são 10 horas e este vai ser um momento muito importante dos nossos domingos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito relevante e muito importante. Mostrar que para fazer parte do povo de Deus, duas coisas são necessárias. O chamado interno do Espírito Santo ao pecador, vivificando-o, e uma resposta afirmativa do pecador num gesto de comprometimento público com Deus e com a sua igreja. Na verdade, eu sempre considerei muito estranho julgar a igreja, e em alguns casos até condená-la, pelo fato de que nela existem pecadores. De fato, são pecadores. São dignos de repreensão, são merecedores de condenação, são pecadores. As Escrituras ensinam que a igreja é a reunião de pecadores, que se reconhecem pecadores e que precisam ser ajudados para, se não vencerem a prática do pecado, pelo menos não sucumbirem sob o peso do pecado que assedia o ser humano constantemente. Desta maneira, eu quero comparar a igreja com um hospital. Você não vai encontrar uma igreja onde não haja nenhum que não seja pecador. Todos são pecadores. E a igreja é como um hospital. E em hospitais é possível encontrar médicos e enfermeiros com as suas próprias doenças, mas estão uns cuidando de outras pessoas, com doenças semelhantes ou então com doenças diferentes. Eu acredito que muitos se lembram de um memorável personagem feito pelo autor americano Hugh Laurie, o Dr. Gregory House, da série televisiva House. Talvez o mais doente de todas as pessoas do hospital, doente fisicamente, doente emocionalmente, doente moralmente e também espiritualmente, mas que mesmo assim conseguia encontrar a cura para as mais difíceis e inusitadas doenças. E às vezes é justamente esta simpatia, palavra que significa ter o mesmo sentimento, sofrer a mesma coisa, que torna um doente capaz de ajudar o outro. Na igreja não é diferente. Os seus membros são pecadores que lidam diariamente com a sua inclinação para o pecado, lutando contra ele com maior ou menor vigor, por funções diferentes, mas todos devem ter um só objetivo: viverem a vida cristã de maneira sadia. E enquanto a plenitude da cura não chega, embora tenha gente que diga que nós somos curados completamente do pecado, ainda aqui, o que é um contrassenso bíblico e experiencial, já experimentam aqui os cuidados que Deus dispensa aos seus. E uns e outros, carregando as suas cargas com mutualidade, vão suprindo as carências de todos, e todos cumprindo a lei de Cristo, que, para resumir, é carregar as cargas uns dos outros. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos 42 em diante, registra que a igreja já nasceu e expandiu-se porque experimentava os meios de graça. Você pode conferir isso, por exemplo, na pergunta 88 do Breve Catecismo de Westminster. Havia aprendizado da palavra de Deus através da doutrina dos apóstolos. Havia a prática da oração incessante. Havia comunhão de diversas maneiras, tanto no fato de eles estarem juntos constantemente, quanto na prática dos sacramentos. Muitos foram batizados e tomavam parte na ceia do Senhor, partindo o pão de casa em casa. E é sobre os sacramentos, como meio de graça, nós vamos falar a partir de agora. Em primeiro lugar, falaremos do batismo e depois falaremos da ceia do Senhor, concluindo que esses dois são instrumentos de Deus para conduzir o convertido à comunhão plena da igreja. Os meios de graça são os medicamentos e as vitaminas que Deus fornece para que os cristãos se desenvolvam espiritualmente, como acontece com uma criança saudável que é alimentada adequadamente e torna-se capaz de atividades cada vez mais complexas. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 10, Paulo diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Boas obras que Deus preparou de antemão para que a gente fizesse. E esse amadurecimento vai acontecer até que chegue o momento que sejamos capazes de cuidar do nosso próprio sustento. É o que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, esta alimentação, estas vitaminas, devem sempre estar de acordo com as instruções que já foram recebidas do nosso médico, daquele que nos instrui, e devem ser obedecidas fielmente. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos,
Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, este cuidado, esta alimentação, essas vitaminas, essas instruções todas servem para nos ajudar a evitar recaídas que podem ser fatais. Assim, nós defendemos que os sacramentos, que na igreja protestante são 2, algumas igrejas chegam a ter 7 e ao longo da história já chegaram a ser contados até em torno de 15. Os 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, eles têm a função de fortalecer a fé daquele que crê em Jesus Cristo. Domingo que vem eu volto para falar sobre batismo, 10 horas da noite, e eu espero que no próximo domingo nós já possamos interagir. Se você tiver interesse, você tem o meu e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo, é só mandar um contato que eu vou mandar o link para você. Um grande abraço, grande mesmo, do coração do pastor.